Boa noite a todos. A gente está começando essa live que, na verdade, faz parte da introdução do curso sobre Astrologia da Alma, que é um curso que a gente está oferecendo desde o ano passado. Agora vai ser a segunda edição desse curso. E ele vai nos dizer sobre quais são os passos na jornada da alma. Então, a gente vai perceber e poder ter acesso a uma outra forma de astrologia que vai nos contar dessa jornada interior, desse nosso processo de compreensão das angústias da alma, do processo de crescimento da alma, do processo de desenvolvimento daquilo que a gente chama de alma ou de consciência. E durante esse processo de desenvolvimento dessa alma, dessa consciência, a gente vai poder perceber que existem etapas. E o que a astrologia tem para oferecer de melhor dentro dessa compreensão, e é o que a gente quer trazer para vocês durante o curso, é a clareza ou a compreensão das etapas que todos os seres passam, todos os seres humanos passam. E compreender qual é a etapa que eu estou. Então, que momento da vida e que vida é essa que eu estou? Compreendendo melhor essa etapa da vida, esse ciclo da vida, ter recursos para lidar com ele da melhor forma possível e viver esse processo de desenvolvimento da consciência, de crescimento interior, sabendo das provas, né, das dificuldades que a gente vai encontrar. Então, a astrologia consegue oferecer uma reflexão, uma compreensão sobre isso e, ao mesmo tempo que oferece essa compreensão sobre as provas que a gente vive a cada ciclo, a cada etapa, ou a cada movimento representado pelos signos zodiacais ou pela roda do zodíaco, a gente vai poder perceber também as potencialidades, ou o que há de positivo, ou quais recursos eu tenho nessa etapa da vida que são fundamentais para que eu possa viver essa etapa e todo o aprendizado nela contido. Então, em um sentido simbólico, a gente pode perceber que, por exemplo, a gente ao longo da vida, a gente vive, por exemplo, na escola, a gente cursa o ensino básico, o ensino médio, o ensino superior, e cada etapa dessa da vida diz respeito a determinadas dificuldades que a gente tem que vencer e determinadas potencialidades que a gente vai adquirindo. Então, se a gente consegue lidar bem, a gente passa de ano. Se a gente não consegue, a gente repete, né? Dentro da astrologia da alma, a gente poder perceber esse movimento dos recursos que a gente tem disponível e das dificuldades que a gente vai enfrentar do ponto de vista da consciência, como que isso pode ser compreendido e usado a favor do nosso movimento como seres conscientes. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente está muito feliz com a presença de todos, vai ficar gravado para depois quem mais quiser assistir, quem quiser retomar. A gente está fazendo uma introdução ao curso que vai começar, que é o curso de Astrologia da Alma, ou a Jornada da Alma, os passos da Jornada da Alma mês a mês. E a gente está contando com essa linguagem, que é a linguagem zodiacal, para nos contar, ou nos instruir, ou nos apoiar nesse movimento da consciência, tipo, o que é desenvolver em consciência e como que a gente pode lidar com esse processo que é ser um ser humano, como que é estar vivo como ser humano e aproveitar ao máximo o processo que cada um de nós vive nessa jornada como seres humanos, como seres conscientes, ou aqui nessa linguagem que a gente está utilizando, como almas, como seres que vivem uma jornada, vivem um processo, vivem uma caminhada, e essa caminhada, igual a gente estava conversando, cada etapa dessa caminhada existem paisagens diferentes. Então, a paisagem não é sempre a mesma, o clima não é sempre o mesmo, e sabendo lidar com cada etapa desse processo da vida, a gente consegue passar por ela de forma a nos desenvolver, a ter clareza, a ter força interna, a ter compreensão e não lutar tanto contra a vida, igual geralmente a gente faz, né?
Então, um dia está muito sol, aí alguma coisa no nosso ser fala, meu Deus, que calor. Um outro dia chove e alguma coisa em nós cria resistência com a chuva. Nossa, mas como chove? Como é difícil viver num local que chove tanto. Aí outro dia o clima é muito seco, a gente cria resistência com o clima seco porque aquilo prejudica a nossa respiração. Aqui a astrologia, ela está querendo dizer que existe uma outra forma de a gente estar no mundo, que é uma forma onde a gente não luta contra a vida, mas a gente vive os ciclos da vida e compreende que eles fazem parte de um processo maior e eles são importantes para nós, assim como é importante para toda a natureza que exista chuva, exista sol, exista sequidão, exista umidade, existam as estações do ano, como verão, inverno, outono, primavera, tudo isso faz parte de um movimento. A astrologia é a ciência que vai trazer ou buscar trazer clareza sobre esse processo de consciência, é isso mesmo, igual a Carla disse ali, de mais aceitação. A gente só aceita como a nossa natureza humana ainda está muito presa numa coisa que a gente pode chamar de cabeça dura, né? Ou de orgulho, ou de controle, por existir medo dentro de nós. Então a gente tenta se agarrar a determinadas verdades ou se agarrar a determinadas condições que nos parecem seguras. Quando essas condições que nos parecem seguras, elas não são apresentadas aqui fora, ou a gente está vivendo um processo na vida que a gente não tem o controle, ou que a gente não se sente acolhido, ou estável, ou o que acontece na nossa vida não corresponde com as nossas expectativas, isso gera muito sofrimento para o ser humano, do jeito que a gente tem aprendido a viver como ser humano. Quando a gente parar de sair desse processo, a gente vai ver que existe possibilidade de ter paz, mesmo em situações que não correspondem àquilo que a gente gostaria que fosse. Isso é possível. É possível uma planta, por exemplo, que vive em clima seco, ela passar por épocas de umidade, ou seja, o melhor para ela é o clima seco. Mas ela tem condições de passar por períodos do ano onde existe mais umidade, menos umidade, mais calor, mais frio. E ela tem os recursos para lidar com isso. A questão com o ser humano, com nós, é que a gente, às vezes, por tanta resistência que a gente cria, diferente de uma planta que provavelmente não cria tanta resistência, a gente esquece ou não percebe os recursos que a gente tem dentro de nós. Essa não percepção dos recursos nos deixa muito fragilizado. A gente fica com muito medo, fica despreparado, se sente sozinho ou isolado. Parece que a gente tem que lutar com a vida. Realmente vira uma luta com a vida, uma luta com as condições que estão sendo apresentadas. A astrologia, através desse arquétipo dos signos, que a gente chama de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, e assim por diante, até Peixes, ela vai nos mostrar que existem caminhos para a gente lidar com cada etapa da vida. Cada etapa da vida é cada signo. Então, cada um dos 12 signos zodiacais, eles representam etapas da nossa vida. Essas etapas vividas como elas estão apresentadas, assim como viver o verão como é verão, a primavera como é primavera, um dia chuvoso como um dia chuvoso, isso gera muita paz interna, porque a gente não se sente mais isolado da vida ou lutando contra as condições externas. Mas a gente começa a ver a vida e compreendê-la. E aqui um diferencial, né, um processo que a astrologia, essa astrologia que a gente está divulgando aqui para todos, e a gente acredita no potencial que ela tem de consciência, de trazer compreensão, ela diz uma coisa muito interessante, que a nossa ciência, isso foi escrito em 1940, mais ou menos. Então, assim, avançou um pouco em relação a isso e, inclusive, em relação ao oposto do que eu vou falar, né? Então, tem duas coisas acontecendo hoje em dia. A nossa ciência, por exemplo, a gente pode ter um livro e um bom químico, um bom biólogo, um bom cientista vai conseguir descrever até a qualidade das moléculas que compõem cada página desse livro, o pigmento que faz ficar assim, descrever a coisa toda. Mas, às vezes, ele não vai conseguir ter a sabedoria de entender o que está escrito no livro, ou a sabedoria de conseguir entender o que está escrito e aplicar
aquela verdade que está por trás dessas letras, por trás da estrutura gramatical, da linguagem que foi escrita. Ou seja, a gente perdeu um pouco da nossa capacidade, isso está sendo resgatado hoje em dia, de compreender os símbolos da vida. Essa é a grande coisa que a astrologia vem nos resgatar. Então, mais do que uma ciência, vamos dizer, que busca decifrar ou prever coisas, né, como a astrologia fica muito vinculada a essa coisa da previsão, ela é uma ciência simbólica, que ela vem para nos retomar a nossa capacidade de compreender que por trás das coisas óbvias da vida, por exemplo, de um lápis, que serve para escrever ou qualquer outra função que eu vou utilizar ele, existe um símbolo aqui, né? Existe um porquê dessas coisas, uma estruturação disso. Então, quando eu estou passando por algo na minha vida, seja uma situação, uma crise financeira, uma crise de saúde, uma situação psicológica ou emocional, que eu não estou conseguindo compreender ou estou lutando contra aquilo, causa muita dor e muito sofrimento, porque a gente se sente isolado da vida. Parece que a vida está me prejudicando, parece que aquela doença está me maltratando, parece que aquela pessoa está me fazendo mal. Mas existe um símbolo por trás daquilo, existe um porquê das coisas, que é o que a gente perdeu a capacidade. A gente consegue descrever, por exemplo, o que são leis de justiça, né? Na justiça pode-se fazer isso ou aquilo outro, isso é justo, isso é injusto. Mas a gente não consegue compreender, no fundo, o ser humano. O que é aquele ser humano que está tendo tal atitude? Ou o que os seres humanos envolvidos naquele processo, o que esse processo quer dizer, com todos eles envolvidos. Então, existe uma traição, então existe uma sonegação de imposto, existe um problema, uma crise financeira em um país, e qual é o símbolo disso? O que isso representa para aquele ser humano? Ou como a minha consciência, ou a consciência daquele país, ou a consciência daquele indivíduo, pode crescer a partir daquilo que está acontecendo? Como essa consciência se desenvolve a partir do que está acontecendo? E a gente só alcança isso se a gente passa a compreender a vida, porque senão a gente fica sempre se sentindo isolado dela. A gente sempre fica se sentindo como se fosse um ser que tem que conseguir conquistar algo por si mesmo, alcançar alguma coisa nessa vida, porque ele não se vê parte de uma coisa maior. Ou seja, ele não sabe o porquê da vida. Essa é uma angústia nossa como ser humano, mas por que eu estou vivo? Né? De onde eu vim? Se eu não sei de onde eu vim, muito menos eu sei para onde eu vou. Eu sempre brinco com uma imagem, né, que uma semente de goiaba, se você plantar uma semente de goiaba, ela vai virar um pé de goiaba, uma goiabeira, porque ela tem certeza do que ela é. Ela sabe, como semente de goiaba, que ela tem que se desenvolver como uma goiabeira. E ela vai lidar com todas as intempéries da vida para ela ser a melhor goiabeira possível. Nós, como seres humanos, a gente esqueceu o que nós somos. Esquecendo o que nós somos, a gente fica sem rumo. A gente não sabe o que a gente tem que manifestar nessa vida. O que eu, como Lucas, tenho para expressar nessa vida. Que parte que me cabe desse processo todo como ser humano, como parte da consciência humana, como parte da consciência de um planeta que está dentro de um sistema solar, que está dentro de um universo. O que sou eu? Como que eu posso me reorientar se eu não me resgato a minha essência? Os signos zodiacais, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Virgem, Leão, né? Leão, Virgem na sequência, eles nos ajudam nesse processo, da gente compreender o que está acontecendo conosco, o que nós somos e, por consequência, para onde vamos. Eles traçam essa rota, eles nos dão luz nesse processo. Lucas, então a ciência astrológica, ela se compromete a resgatar em nós a nossa essência, ou a gente conseguir, a partir dela, compreender profundamente o que nós somos. A astrologia da alma tem esse objetivo. Se ele vai ser alcançado ou não, depende do nosso empenho em viver aquilo que nos cabe a cada momento. E aí, para o ser humano, tem uma coisa muito interessante que a astrologia vai enfatizar e vai nos dar recurso para lidar com isso,
que, igual a gente estava falando, uma semente de goiaba, sabendo que ela é semente de goiaba, se ela é plantada na terra, ela se desenvolve como uma goiabeira. O ser humano, sabendo se ele é semente de X ou de Y, ou se ele tem dentro dele o dever de manifestar, por exemplo, as energias de touro, de gêmeos, de câncer, ou as energias de Capricórnio, de Sagitário, de Peixes, ele sabe um pouco mais sobre a sua origem. E aí ele tem condição de ter o recurso para lidar com as adversidades que são próprias daquele que é pé de goiaba ou daquele que está vivendo uma expressão da energia de Áries, por exemplo, daquele que é ariano ou daquele que é virginiano. A Luísa falou, parecido com um Dharma. Eu acredito que a astrologia ela vai tentar nos colocar no movimento do Dharma, de fazer aquilo que nos cabe. Dharma é uma palavra que veio da Índia e ela representa um pouco que dentro da astrologia a gente pode chamar de propósito, ou o que deve ser feito, né? Só que para a gente saber o nosso Dharma, a gente precisa saber reconhecer o que nós somos de verdade. A astrologia vai nos colocar para olhar para o que nós somos desse ponto de vista um pouco mais amplo. Por isso que a gente vai chamar de arquétipos astrológicos, ou por isso que a gente vai representar isso lá no céu, lá nas estrelas. Em verdade, né, um cientista falaria, mas não existe essas constelações, porque isso, quem disse que você faz um tracinho entre uma estrela e outra e fala que aquilo é um leão, que aquilo é uma cabra, que aquilo são dois peixes, que aquilo é um homem segurando um odre de água? Quem disse isso? Essa é uma pergunta muito comum e para responder ela, dentro dessa astrologia que a gente está se apoiando aqui ou tentando ajudar a desenvolver esse processo da astrologia da alma, aprofundar nisso de alguma forma, compreender esse caminho de alguma forma, a gente vai dizer que essas constelações, elas realmente não existem. Elas realmente foram uma criação, mas não de seres humanos normais. Elas foram uma criação de seres humanos que caminharam por esse caminho interior, ou seja, que tinham consciência do que eles eram. Esses seres humanos, que a gente pode chamar que foram os primeiros astrólogos, ou a gente pode falar que foram seres de muita sabedoria, eles traçaram ou eles reconheceram que o céu expressa o que acontece dentro de nós, e o que está dentro de nós expressa o que acontece lá em cima. Existe uma correspondência. Então a astrologia ela é baseada na lei da correspondência. Assim como a gente pode hoje em dia, com mais facilidade do que naquela época que foi escrito esses livros, perceber que o que está lá no código genético de um ser humano ou de qualquer ser vivo, aquilo corresponde à externalização daquele ser. Então se ele vai ter olho claro, olho escuro, cabelo, a idade, a saúde física, tá tudo escrito naquele código genético, que aqui fora essa vida toda corresponde àquilo. Lá no céu, a gente também consegue perceber, só que é o oposto. Quando a gente entra muito no microcosmos, a gente consegue enxergar as lâminas, né, de DNA. Quando a gente vai para o macrocosmos, a gente consegue enxergar essas mesmas lâminas de DNA, só que numa perspectiva diferente. É o extremo oposto, vamos dizer assim. E lá no céu também há essa representação do que nós somos, do que somos em origem. E isso foi compreendido por alguns seres humanos e foi passado de tradição em tradição. Ou seja, existiu uma ciência de seres que realmente trilharam esse caminho interior e eles representaram cada passo desse caminho da consciência através da junção de estrelas no céu, para que a gente pudesse olhar e relembrar o que nós somos. Lucas, como é que eles fizeram isso se eles que criaram, né, a astrologia, ou se essa astrologia foi algo construído ao longo da história? Eles olharam dentro deles, porque dentro de nós também existe isso. A nossa consciência, ela pode fazer essa viagem no nosso mundo interior. E isso que a astrologia vai buscar também trazer como um processo de consciência. Olhar para fora para a gente conseguir olhar para dentro. Olhar para dentro para a gente conseguir olhar para fora. E nessa dinâmica, a gente fazer esse processo com consciência.
E aí a gente vai sair do que comumente a gente pode encontrar em leituras astrológicas, é que os astros, eles me influenciam, ou eles direcionam a minha vida. E a gente vai começar a olhar que os astros são símbolos, ou eles são forças, ou eles representam a própria vida em movimento. Assim como que eu sinto, se eu estou com raiva agora, se eu estou sem energia, se eu estou com ciúme, se eu estou me sentindo apegado, se eu estou com resistência a tal coisa, ou se eu estou segurando muito firme tal coisa, isso são manifestações de energias, são manifestações de formas de consciência. E eu posso olhar para a vida sem me identificar com elas. O que é isso? É a gente conseguir, por exemplo, estar com raiva em algum momento, e a gente olhar para a nossa raiva. Quem não passou por isso em algum momento? Quem, por exemplo, foi mãe, pai, eu acho que passou por isso várias vezes. Porque aquele filho que a pessoa ama, como pai e mãe, ele está tendo uma atitude destrutiva, que não é legal. E você sente raiva. Naturalmente, o ser humano vai sentir raiva. Só que você não expressa a raiva para o seu filho. Você observa a sua raiva e invoca algo em você que não é a raiva. Algo em você que está ponderando aquela situação, que está olhando ela de forma mais ampla. E aí você manifesta algo para o seu filho, que você está ali sentindo raiva em relação àquilo que ele está fazendo. Manifesta algo que não seja a sua raiva. Mesmo que você está sentindo raiva, você não precisa bater nele ou fazer qualquer coisa do gênero. Você consegue direcionar a sua ação de outra forma. Isso é possível no ser humano, porque algo em nós está além de uma única força. Então a gente é uma conjuntura de forças. E aí no mapa astral a gente vai olhar que a gente tem todos os planetas no nosso mapa. Então tem Marte, Vênus, Saturno, Netuno, Urano. E tudo isso são forças em movimento. Ou seja, eu não sou uma pessoa agressiva, como uma pessoa muito marciana. Ou uma pessoa que faz só o que gosta, só o que quer. Eu não sou isso. Mesmo que às vezes eu sinta impulsos para isso. Eu tenho uma complexidade de forças que me constituem. E dentro da astrologia, mais do que perceber essa complexidade de forças, ou seja, eu não preciso seguir aquilo que eu estou sentindo. A primeira coisa que a astrologia vai nos contar é isso. Mas existem desafios nesse processo, existem potencialidades que a gente precisa utilizar para não ser levado a atuar da forma como o planeta está me influenciando, ou como o meu temperamento é. Eu falo, eu sou uma pessoa pacífica. Eu sou muito calmo, mas de repente eu preciso ter uma ação que não é calma. Eu preciso ter uma ação rápida para resolver uma situação ou para evitar que alguma coisa aconteça. Mas eu acreditei a minha vida inteira que eu sou uma pessoa calma, pacata, que faz as coisas devagar. Ou seja, a astrologia vai nos mostrar que a gente não é isso e a gente pode agir segundo a necessidade, se a gente compreende o que nós somos. Um somatório de energias, um somatório de forças. E mais do que isso, uma consciência, ou aqui a gente está chamando essa consciência de alma, uma alma que percorre esse caminho, vivenciando várias forças nesse caminho. E aí eu aprendendo a lidar com esse jogo de forças, que é a vida, eu consigo me direcionar de forma correta em cada etapa. Então, se o sol, por exemplo, está muito quente, e eu preciso plantar, eu preciso sair para trabalhar, eu consigo me direcionar para usar aquela situação que está acontecendo ao meu favor. Então é um dia quente, eu vou com uma roupa mais adequada. É um dia muito quente, eu posso aproveitar para repor a vitamina D do meu corpo. É um dia que tem muita claridade, eu posso aproveitar essa claridade para fazer atividades que me exigem claridade. Eu vou lidando com as forças, eu vou direcionando essas forças externas para que aquilo seja um desenvolvimento da consciência. A astrologia vai ajudar que a gente consiga ter clareza, ou um pouco mais de clareza, sobre quais forças estão em jogo nesse momento da minha vida, desse momento do meu país e da minha relação com isso. Que é o que um pé de goiaba, que a gente estava falando mais cedo, precisa saber para se desenvolver. Ele precisa saber que horas ele vai tomar cada ação para que ele possa se desenvolver como uma boa goiabeira. E nós, como seres humanos, a gente precisa ter noção de como agir, ou quando silenciar, quando não agir. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa nos colocar um passo atrás desse jogo de forças que acontece conosco.
É mais fácil dar um passo atrás se eu compreendo esse jogo de forças. A astrologia vai chamar esse jogo de forças como os planetas. Então, os planetas são essas forças em movimento. Olhando para isso de forma distanciada, eu consigo também tratar as coisas de forma um pouco mais distanciada. E isso abre a possibilidade da gente ter mais sabedoria na vida, ou agir de forma mais correta, segundo o que cada situação está pedindo ou está envolvendo. Esses são os pontos, vamos dizer assim, mais centrais do processo. Uma, compreender que a vida ela é uma dinâmica de forças, ou seja, eu não preciso ser levado pela maré daquilo que eu estou sentindo ou daquilo que eu estou pensando. Então, eu penso algo sobre a vida. Não necessariamente eu preciso agir daquela forma. Eu posso sempre redirecionar o meu pensamento, compreender as coisas de forma mais ampla. Eu posso não me identificar com aquilo que eu pensava até agora mesmo. As coisas podem mudar. Então, dentro da astrologia chinesa, por exemplo, existe um enfoque muito grande que a sabedoria vem da nossa capacidade de perceber as mutações da vida. Então, se eu percebo que a vida é uma espiral, que ela vai se transformando, ela segue ciclos, eu não me enrijeço naquilo que eu achava que era o correto, ou daquilo que eu julgava, ou aprendi ser o melhor jeito de ser. E aí, dentro dessa astrologia, é muito bonito, porque nos tira de uma condição psicológica, vamos dizer assim, que gera muito sofrimento em nós, que é achar culpados para as coisas. Então, a gente, dentro de algumas linhas psicológicas, a gente acha muito culpado. Então, eu estou sentindo isso, ou passando por isso, ou eu reajo dessa forma, ou eu não sei lidar com tal situação, porque na minha infância eu fui tratado assim assado pelo meu pai, assim assado pela minha mãe, ou tive tais traumas vinculados à minha família, ou tive falta de uma educação que me qualificasse para viver tal coisa, ou a minha religião me deixou assim. Essa busca incessante de culpados, ela nos tira a potência de agir na vida com mais clareza, porque a gente fica preso a esse passado, a gente justifica o nosso estado atual, da nossa consciência, a algum passado, ou a gente põe um grilhão em nós, né? A gente se prende a uma situação que já passou, porque eu não estou aberto, ou minha consciência não está nesse movimento de que a vida são eternas mutações, que a vida são processos, que a vida são movimentos. Nesse ato de movimento da vida, se eu me vinculo a isso e compreendo cada vez mais as suas leis, as leis de movimento, ou seja, no inverno, o que acontece no inverno? No verão, o que acontece no verão? Agora, nesse ciclo da minha vida, quais são as forças que estão em jogo? Como eu posso lidar com isso? A gente não precisa gastar tanta energia, ou na verdade não gastar energia nenhuma, procurando culpados para as coisas, porque eram apenas forças em movimento. Mas, Lucas, gerou muito sofrimento na minha vida. O inverno rigoroso gera muito sofrimento na vida de todos os seres, sejam as árvores, os animais, os seres humanos. Andar por um deserto onde o sol é muito quente e o clima é muito agreste gera muito sofrimento para nós. Mas se eu ficar pensando nesse sofrimento, dessa travessia desse deserto ou desse inverno rigoroso, eu não vou aproveitar nunca a primavera que está por vir. Eu não vou aproveitar nunca aquele oásis que eu descobri logo à frente, que me retoma as forças para poder seguir a minha jornada. Esse processo da astrologia é perceber as leis do movimento, as leis da transformação. Percebendo isso, me colocando disponível para viver a vida a partir desse ponto, ou tirando da minha consciência tanto peso, tantos grilhões ou tantos culpados sobre as coisas, a gente realmente pode seguir um caminho que é um caminho dentro da saúde da alma, que a gente fala um caminho de libertação, um caminho real de libertação. Mas isso não é fantasioso, isso não é um caminho de libertação que me leva a estar sempre em paz, a estar sempre com pessoas maravilhosas do meu lado, ou num país maravilhoso. Não é isso. A libertação não é esse o processo. Não a libertação nessa compreensão que a gente está trazendo. A libertação é a libertação das nossas ideias sobre a vida. É a libertação das nossas mágoas sobre o que aconteceu. E a retomada de um caminhar consciente, de um caminhar lúcido, de um caminhar que busca realizar aquilo que se é em essência.
porque eu estou partindo de um reconhecimento do que eu sou. Eu estou olhando para cima e buscando descobrir o que é aqui dentro. Eu estou olhando aqui dentro e descobrindo o que é a vida. Esse movimento é libertador. Esse movimento não me livra de passar por situações difíceis, mas me dá condição de vivê-las. Me dá condição de, mesmo às vezes aquilo saindo muito do meu controle, eu conseguir cumprir o que me cabe. Conseguir cumprir aquilo que é possível para um ser humano viver naquela situação. E aí eu cresço. E aí eu passo de ano na escola, né, como se diz. E aí eu vivo um aprendizado dentro da roda zodiacal. Então, se eu sou um leonino, eu preciso passar por determinadas provas. Se eu sou um libriano, eu vou passar por determinadas provas. E cada movimento dessa vida vai me trazer consciência de que provas são essas e se eu estou passando ou não, se as coisas estão se repetindo ou não. Uma pessoa colocou aqui, ó, ver a beleza da ação consciente na vida, subindo no espiral. É bem isso, assim, a astrologia a gente pode chamar que é uma ciência da compreensão. Então o legado que a astrologia deixa para a humanidade, pelo menos da forma como a gente pode compreender aqui, é trazer mais compreensão do que eu sou como ser humano e compreensão de quais são as forças que atuam em mim como ser humano. E, ou seja, eu sou canal do quê, né? O que passa através de mim? Porque se eu acredito que eu sou uma pessoa... Se eu acredito, por exemplo, que a minha vida toda é para manifestar eu ser um bom pai de família, ou no meu caso, né, ser um bom acupunturista, que eu sou terapeuta, acupunturista, homeopata, astrólogo. Então, o objetivo da minha vida é ser um bom astrólogo, ou ser um bom acupunturista, ou ser um bom homeopata. Isso pode ser muito frustrante de verdade. Assim como quem busca o objetivo da vida da pessoa, ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, ou uma pessoa de sucesso, ou uma pessoa que conquistou coisas. Isso pode trazer muito sofrimento para a pessoa, porque na lei da vida tudo é transformação, nada fica. A lei da vida aqui fora é uma espiral que sobe, então as coisas são muito impermanentes. Se eu não percebo o que é permanente em mim, um pé de goiaba pode ser inverno, pode ser verão, pode chover, pode fazer sol, pode fazer frio, ele é goiaba. Então essa natureza do ser, a gente pode chamar que ela é permanente. Ou existe um fio de permanência, existe uma eternidade nela. Essa eternidade, essa permanência, aquilo que persiste, ou seja, a natureza do ser, se a gente não acessa isso gera muita angústia. E é essa angústia existencial que nos assola hoje em dia como humanidade. A gente não sabe o que é, a gente muito menos sabe para onde vai, e muito menos tem condição de reconhecer que a vida é um movimento. Então a gente se apega muito às coisas. A gente cria muitas noções de certo e errado e não consegue viver a vida como uma transformação, como uma expansão de consciência, como um descobrimento de como eu posso ser um ser humano melhor de verdade. E esse ser humano melhor é algo que eu desconheço, é algo novo, é algo por nascer. A astrologia é tão interessante que ela é uma das ciências que o ser humano construiu, ou que o ser humano conseguiu tocar, vamos dizer assim, ou transmitir, que ela nos dá a condição de perceber o movimento. É uma ciência do movimento. Percebendo o movimento, eu posso perceber aquilo que é eterno, aquilo que não muda. Mas se eu não percebo as leis do movimento, eu nunca vou ver o seu oposto, que é o eterno, que é o imutável. Então esse processo é muito curioso, ele é muito deslumbrante em vários sentidos, porque a gente ganha recurso para lidar com o movimento da vida, com as impermanências, com as dores, com os processos de transformação que a gente vive, com as alegrias também, né? Mas tudo isso passa, a dor e a alegria passa. E também nos retoma essa possibilidade de enxergar o oposto da transformação, que é a permanência, que é aquilo que me faz estável, que me faz ter um centro, que me dá o que a gente chama de paz. Independente de qualquer situação que esteja acontecendo aqui fora, existe um ponto de paz, existe um ponto que não é levado por esses jogos de força ou por essas forças planetárias, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, a Lua, a própria Terra. Ele não é levado por isso, existe uma permanência ali. E essa identidade com essa permanência é ponto fundamental para a gente poder lidar com as mutações.
assim como perceber as mutações, o que muda na minha vida constantemente, é fundamental para eu reconhecer essa permanência aqui dentro. A astrologia é uma ciência que fala disso. Poucas falam disso hoje em dia. Então, de alguma forma, a gente dá muito valor a isso que a astrologia carrega, principalmente dentro dessa linhagem do mestre tibetano, dentro dessa linhagem da Alice Bailey, ou do que a gente chama de astrologia da alma, é poder perceber essa jornada e trilhar ela com consciência. Uma consciência de quem observa e quem age. Dentro da sabedoria oriental, a gente fala daquele que não age, que é essa coisa eterna, essa coisa imutável, e daquilo que externaliza a ação. Mas externalizar a ação desse ponto de vista não é uma reatividade, ou seja, eu não vou agir segundo o que eu penso, ou segundo o que eu aprendi, ou segundo os meus conceitos antigos, meus valores antigos, mas vou agir a partir daquilo que é o que a ciência meditativa busca encontrar, ficar no eterno presente. Só um outro jeito de falar sobre isso, que é tão misterioso para nós, que é o que a astrologia chama de silêncio. A gente poder silenciar, a gente poder reconhecer o que não fala. Então essa alma, esse ser interior, ele não fala com palavras. Ele é um silêncio. Só que existe silêncio. Se a gente se coloca a nossa consciência para reconhecer isso e viver isso aqui fora. Porque reconhecer o que tem dentro só é possível eu vivendo aqui fora. Nessa dualidade que a gente vive no mundo material, onde existe tristeza e alegria, masculino e feminino, dia e noite, eu só reconheço esse interior agindo aqui fora corretamente, com consciência. É uma ciência, a astrologia, dessa forma que a gente está trazendo, é uma ciência que não é uma ciência mental, de eu só compreender as coisas. É a forma de eu estar no mundo, como eu me comporto no mundo. E os arquétipos zodiacais, ou signos zodiacais, e a compreensão das forças planetárias, ou os planetas, isso vai nos propiciar uma forma consciente de lidar com as energias. Ou seja, eu posso agir no mundo com consciência. E isso me dá o resgate dessa consciência interior, ou a sintonia com essa consciência interior. E eu saio desse movimento de ondas ou de forças que me jogam para lá e para cá. Então o presidente da República faz tal coisa, ou acontece uma situação familiar e todo mundo sofre com aquilo. Ou todo mundo é levado por aquela onda. Ou alguém me trata mal e eu tenho que tratar mal a pessoa, porque ela me tratou mal, ou seja, veio uma onda e me levou. A astrologia é uma ciência que nos ajuda a olhar isso, ver que existe um centro em nós. E a partir desse centro eu posso agir. E nessa ação, cada vez que eu ajo com mais sabedoria, eu reconheço mais esse centro. Eu consigo resgatar mais esse centro. É uma ciência que vai tratar dos hábitos, então. Vai nos ajudar a direcionar a nossa forma de estar no mundo. A partir de cada movimento, cada ser humano tem uma forma de estar no mundo. Cada etapa da vida de um ser humano tem uma forma de estar no mundo e isso é representado pelos arquétipos zodiacais. A gente tem mais 2 minutos exatamente aqui para a live. Nossa ideia era fazer essa live pelo YouTube, mas não foi possível por questões técnicas da nossa conta. Eu queria deixar aqui esses 2 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta para colocar, alguma ponderação, alguma questão, pode colocar agora no chat que a gente vai buscar responder. Enquanto vocês colocam as perguntas, se existir alguma, eu só vou convidá-los. A gente está iniciando semana que vem, quinta-feira, esse curso, que vai ser um curso mesmo de 1 ano, igual foi o ano passado, a gente está repetindo o curso, que vai nos mostrar o passo a passo desse processo do caminhar, ou do ser humano, do papel do ser humano, desse resgate, dessa essência, dessa forma de estar no mundo. Então esse curso chama Astrologia da Alma, e esse curso vai acontecer mês a mês, um encontro por mês na quinta-feira, e todos estão convidados, né? O preço, a gente tentou colocar um preço mais acessível possível, que é R$ 89,00 por mês. A cada encontro, a pessoa fica quantos encontros ela quiser. Se ela quiser sair, ela sai, ou ela permanece conosco o ano inteiro. E a pessoa vai ter acesso a material escrito sobre esses temas, aos encontros mensais, e a todo um processo de troca através de fórum para a gente poder aprofundar nesse caminho. A Júlia pediu pra gente fazer a parte 2, a gente sempre vai estar fazendo. Gratidão, Lu, que é minha prima. Gratidão, Simon, a todo mundo que veio, Carla.
Como que fecha? A gente vai fechar aqui a live agora, gente. Obrigado pela participação de todos.